E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos quebra-cabeças colaborativos mais complexos que já foram criados. É um verdadeiro teste de estratégia, de comunicação, de execução perfeita. E o nosso campo de estudo, digamos assim, uma batalha de chefe daquelas épicas de videogame. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa hoje. A gente vai usar essa luta, a da coroa do cosmos, para entender como é que um time de 20 pessoas consegue superar um desafio que à primeira vista parece impossível. Como é que se transforma o caos absoluto numa verdadeira sinfonia de cooperação? Sabe, a gente precisa pensar nisso não como um simples inimigo, mas, sei lá, como uma cirurgia de altíssimo risco, ou, quem sabe, a final de um campeonato mundial. Cada pessoa ali no time tem um papel, sabe? Uma função vital. E o detalhe é que um errinho, um deslize de qualquer um, pode colocar tudo a perder. Pro time inteiro. Bom, esse aqui é o nosso mapa para a gente escalar essa montanha virtual. Vamos quebrar essa luta em pedacinhos, sabe? Para entender a genialidade que está por trás do design dela. Então, bora lá mergulhar nisso. Ok, a batalha contra a Aeria, a tal coroa do cosmos. E ela acontece em 3 fases, assim, brutais. E qual o primeiro grande obstáculo? Simples. Um monte de inimigos, logo de cara, são imortais. É isso mesmo. Eles têm uma proteção, um tal de efeito do vácuo, que faz com que sair batendo com tudo seja completamente inútil. E olha só, logo de cara o time já é obrigado a se dividir. A primeira fase joga 3 ameaças diferentes na tela ao mesmo tempo, e cada uma num canto da arena. Ou seja, não tem jeito, o grupo precisa se separar de forma estratégica. Então, cada um desses mini-chefes é um problema específico. O Morion, por exemplo, ele vai para cima do tanque, o protetor do grupo, testando a resistência dele ao máximo. Já a Dame, ela força quem ataca de perto a chegar junto, enquanto os magos e os curandeiros, a galera que mantém todo mundo vivo, precisam ficar bem longe. E por último, o Velhus. Ele basicamente cria uma área que obriga quem ataca de longe a ficar fora dela, senão o dano despenca. Mas é aqui que o verdadeiro quebra-cabeça da fase 1 aparece, porque não importa o quão bem o time lide com cada uma dessas coisas, os chefes simplesmente não morrem. Não dá pra derrotar eles do jeito normal, eles são literalmente invencíveis. Ok, então a primeira parte da solução é o posicionamento. Tem que ser inteligente. O time se divide, né? Quem ataca de longe vai no Velhos, quem ataca de perto vai na Demi e o pessoal mais resistente fica no Morion. Só que isso só controla a situação, não resolve de vez. A pergunta que fica é, como é que eles vencem de verdade? E a resposta para esse problemão do imortal, ela vem de um único detalhe. Uma mecânica, que é tipo uma chave mestra, sabe? É ela que amarra toda a estratégia e finalmente deixa o time avançar. E olha, os problemas só vão se acumulando. Não é só um desafio, é uma avalanche de coisa ruim que faz a vitória parecer impossível. O time fica mais fraco, fica lento, não consegue matar as ameaças. É uma situação de pressão máxima, de verdade. E aí surge a solução. A chefe principal, a Aeria, de vez em quando marca um dos jogadores e atira uma flecha especial que passa por ele. E essa flecha é a resposta para tudo. E é aqui que a gente vê o quão brilhante é o design do jogo. Uma única ação bem coordenada, que é basicamente posicionar quem foi marcado para o lugar certo para a flecha acertar o alvo, simplesmente desfaz, um por um, todos aqueles problemas da lista. É o ponto da virada. É a estratégia vencendo a força bruta. Certo, mini-chefes derrotados, mas a coisa só complica. Agora o time tem que lutar contra a Aeria e um clone. Um clone perfeito dela. Ou seja, são 2 ameaças idênticas para lidar, ao mesmo tempo. E para essa fase existe uma regra de ouro. A chefe e o clone dela precisam ficar a pelo menos 30 metros de distância um do outro. Se chegarem perto demais, eles ficam super fortes e aí, meu amigo, é derrota na certa e bem rápida. Então o segredo aqui é uma espécie de dança, muito precisa. Para conseguir lidar com o efeito negativo que vai se acumulando e fica perigoso, os tanques precisam ficar trocando o controle do clone. E tem que ser com um timing perfeito, sem nunca quebrar aquela regra dos 30 metros. É como um balé, sabe? Um balé de precisão e comunicação, mas com uma pressão gigantesca em cima. Chegamos na fase final. E aqui, tudo que o time aprendeu até agora é levado ao extremo. A arena começa a encolher, o grupo é bombardeado com uma mistura de tudo que já aconteceu antes e, claro, novas ameaças mortais. É o teste final de resistência, de execução,
A primeira nova pressão é o espaço. A arena vai diminuindo, diminuindo, e com menos lugar para se mexer, cada passo conta muito mais. A chance de alguém cometer um erro fatal aumenta absurdamente. Depois, começam a aparecer uns anéis de energia no chão. Se alguém encostar em um desses, já era. A cura recebida cai para quase zero. Ou seja, qualquer daninho depois disso se torna fatal. Se posicionar perfeitamente deixa de ser uma opção, vira uma questão de sobrevivência. E, para fechar com chave de ouro, a mecânica final. Uma pessoa do time fica presa por um vínculo, e a cura que recebe vai diminuindo sem parar. Para sobreviver, essa pessoa tem que pegar um bônus de velocidade, sair correndo para longe de todo mundo para quebrar esse vínculo e, no final, aguentar uma explosão gigantesca. E tudo isso com um curandeiro dedicado correndo do lado, tentando manter a pessoa viva. É um pequeno drama, sabe, de altíssimo risco, acontecendo bem no meio de todo aquele caos. Quando a gente para e olha para trás, para essa sequência toda de desafios, fica muito claro que a vitória aqui não tem a ver com reflexo rápido nem com poder individual. É sobre uma coisa muito, mas muito mais profunda. Essa frase aqui resume perfeitamente qual é a do desafio. É a prova de que um grupo consegue funcionar como se fosse uma só pessoa, um organismo único. Um lugar onde a confiança, o planejamento e a capacidade de se adaptar na hora são as verdadeiras armas para conseguir a vitória. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Pensa bem, desde a coordenação de uma equipe de cirurgia, passando por uma orquestra sinfônica ou até o lançamento de um foguete. Esses Everests virtuais, como o que a gente viu, eles mostram uma coisa. Os maiores desafios da humanidade raramente são vencidos por uma pessoa só. Eles são conquistados juntos.